Olá, seja bem-vindo a mais um Questão de Ordem que começa aqui pela TV Câmara Jacareí. Um assunto que vamos falar sobre hoje é oriundo de entidades religiosas, depois teve a sua participação, o seu início também com as centrais sindicais e, posteriormente, veio a se tornar algo que revolucionou e tem revolucionado muitas cidades no Brasil. Ele nasceu primeiramente na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com então prefeito Olívio Dutra em 1989. Em Jacareí, foi implantado no primeiro mandato do então prefeito, hoje deputado estadual, Marco Aurélio de Souza. Nosso assunto em questão hoje é orçamento participativo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara o vice-presidente da Casa, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Arildo Batista, e também o coordenador e ex-vereador também na cidade de Jacareí, o professor Laudelino Amorim. Sejam todos bem-vindos. E eu já começo perguntando para os senhores o que é orçamento participativo. Para o senhor vereador, na verdade, eu quero agradecer o convite do vereador Arildo e um abraço aí para todos da TV Câmara. Já tivemos a oportunidade de estar presente nessa ferramenta aí que consegue mostrar um pouco do poder legislativo e hoje muito feliz com o convite do vereador, porque nós vamos conversar justamente sobre o papel do poder legislativo juntamente com a participação cidadã, que nesse caso é o orçamento participativo. O orçamento participativo, uma história recente da implantação dessa ferramenta no país, como foi dito a experiência de Porto Alegre, mas é fruto de lutas históricas dentro da própria democracia, né? Então, antes de nós aprofundarmos, queria agradecer o vereador Arildo e já deixar muito à vontade também, a critério dele, qual é o objetivo aí dessa nossa conversa, porque eles também terão um papel importante aí nesse fortalecimento do orçamento participativo daqui para frente. Eu acho que o orçamento participativo, eu fiz questão até de trazê-lo agora em pauta, até por conta do momento que nós estamos vivendo no nosso país como um todo. Essa manifestação, essa emancipação da população em busca de maior participação, de maior lucidez, maior transparência naquilo que diz respeito aos serviços públicos, o orçamento participativo ele tem um papel fundamental nesse processo, até porque é uma ferramenta que, na minha opinião, ela tem um papel decisivo para que as pessoas tenham essa oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que está acontecendo no Poder Executivo. O Poder Executivo, durante muito tempo, sempre foi uma caixinha de surpresa, né? Uma caixinha fechada, onde apenas o prefeito e seus secretários determinavam os rumos da cidade. Hoje não. Além do orçamento participativo, é lógico que nós temos outras ferramentas, como são as conferências, que acontecem aí anualmente, e hoje nós temos aí um número muito grande, mas o orçamento participativo é um momento muito especial da cidade, onde a prefeitura abre as portas para que os munícipes, através de um convite, de uma reunião, de uma assembleia, possam saber um pouco mais daquilo que está acontecendo e quais são os rumos que as cidades vão tomar, inclusive conhecer um pouco sobre a peça orçamentária. Porque quando se fala em orçamento, as pessoas ainda não têm muita noção daquilo que a prefeitura arrecada e daquilo que a prefeitura gasta. Sim. Então, eu acho que o orçamento participativo, ela vem justamente para atender esse clamor, essa demanda latente que existe aí. Portanto, eu fiz questão de trazer esse assunto aqui e por isso convidei o Laudelino aqui, que é o nosso coordenador em Jacareí. Por isso, basicamente, é a oportunidade que a população tem de saber, porque nós ficamos imaginando às vezes, será que é alguma coisa tão impossível se administrar melhor uma cidade? O orçamento participativo te provoca isso. O governo dá a oportunidade, mas é necessário que o indivíduo passe a ser cidadão de fato, ou seja, ele saia do seu comodismo e venha para essa ferramenta descobrir o que é o poder público, dentro desse conceito, dentro desse modelo nosso que é um sistema republicano, república, coisa pública. Por que eu não posso saber? E o orçamento participativo é a ferramenta que te deixa saber. Agora é necessário eu me apropriar dela. Então é uma ferramenta onde as pessoas passam a conhecer o quanto se arrecada no município, quanto se arrecada e de que forma que será aplicado os investimentos no município. E por que é desafiador?
porque nos provoca uma solidariedade. Primeiro, não dá para fugir daquilo que já está embasado na própria legislação. Existem muitas críticas aos modelos e outros ficam incentivando, pregando descrédito. Eu quero discutir X, eu quero discutir Y. Na verdade, já existe parte do orçamento que, por lei, já está reservado, já tem o seu destino certo. Como o caso da própria educação, da própria saúde. Agora, existe a parte do investimento no município, que a população é convidada, através do orçamento participativo, a conhecer o quanto é e como será aplicado. E por que provoca-nos a essa solidariedade? Porque eu não vou discutir pelo orçamento participativo os problemas da minha rua, os problemas da minha comunidade. E o desafio está aí. Porque quem administra já tem a responsabilidade de cuidar da cidade toda. Sim. De dizer o seguinte, quais são as prioridades? Só que o nosso governo e essa ferramenta possibilitou justamente o que o vereador Arildo disse. Não é mais um grupo de pessoas dentro de uma sala decidindo o destino da cidade, o destino da vida de todos os ocupantes da cidade. Chama-se a população e diz, olha, vamos junto, restou isso. O que vamos, aonde vamos então aplicar? Isso basicamente, nós vamos conversar ainda mais nessa oportunidade, mas é o orçamento participativo. Muito bem, o senhor, tanto o vice-presidente e vereador Arildo Batista, como o senhor também, Laudelino, participaram da implantação no ano de 2001 aqui no governo de Marco Aurélio. Qual é a visão que vocês têm, por exemplo, qual é o exemplo para a população, já que a gente vive esse período tão participativo da população, que está indo às ruas para participar, para reivindicar, qual o impacto que se tem, por exemplo, nesses anos implantados aí do orçamento participativo em Jacareí em 2001, como era antes, por exemplo? Antes era de uma forma, como vocês mesmos falaram, que era decidido em portas fechadas, a própria prefeitura, o prefeito com os secretários decidiam aí essa fatia do orçamento da cidade. Agora, com a entrada do orçamento participativo, tem a participação da população. Como é que isso é medido e como era antes e como é hoje? Qual é a visão dos senhores com relação a isso? Qual a importância que tem ou teve a população participar? A importância primeira é dizer que houve-se mudança na forma de cuidar da coisa pública, como nós acabamos de falar. Para melhor? Para melhor, porque permite, primeiramente, a transparência. O desafio colocado sempre não é somente em quem oferece a oportunidade de participação. O desafio é que todos nós precisamos estar conscientes de que cidadania não é ir lá e dar o voto a cada 4 anos. Cidadania, exercer a cidadania, é participar efetivamente e constantemente da administração pública. E por que isso é diferente? A própria história da origem da palavra política, polis, antigamente, na antiga Grécia, era um grupo de pessoas somente que discutia o destino da cidade. Quem eram essas pessoas? Apenas aqueles que tinham poder, que tinham posse, que tinham terra. No orçamento participativo, não. Pode participar todos, independente de classe social, da região onde mora. Então, você já muda o conceito de administração pública. Você permite a participação de todos. E em 2001, ficou muito claro para todos nós que a população quer participar, ela quer aprender junto. E como que nós fazemos? Na medida que nós motivamos ela também com coisas concretas. E eu me recordo, 31 de dezembro de 2001, quando chegou água encanada para uma comunidade em Jacareí. Água encanada. Então o amigo da TV Câmara pode perceber, puxa, mas em Jacareí nós não tínhamos água encanada nos bairros. Ainda temos desafios, sim, mas naquela ocasião, esse era um problema daquela comunidade, e o desafio de todos, da coordenação do orçamento participativo, era o seguinte: eu que sempre quis, votei nesse governo para que a minha rua fosse asfaltada, agora eu descobri que tem comunidade que ainda não tem água encanada. Então mudou, sim, efetivamente, essa forma de eu enxergar o poder público. O que é diferente de as pessoas continuarem constantemente participando, porque isso não depende apenas do governo. E é isso que nós vamos conversar logo mais aqui nessa mesma oportunidade. Agora, vereador Arildo, eu tenho um dado aqui, por exemplo, nos 12 anos que existe aqui o Orçamento Participativo de Jacareí, 16.500 munícipes participaram das reuniões ativas. A participação nas reuniões, ou seja, da população em si,
nessas reuniões, como é que é dada? Como que se dá isso? E 16.500 munícipes participando em 12 anos não chega a 10% que nós temos hoje no município. É suficiente ou precisa ter mais participação dos munícipes? Dizer que não é suficiente, nós estaríamos, na verdade, contradizendo justamente os resultados que nós já obtivemos. Aí o Laudelino acabou citando um aqui, a questão de levar água no veraneio Ijau. Isso. E eu me lembro que isso foi um momento muito marcante para nós, que iniciávamos aquele governo, porque água é uma coisa tão básica, tão simples, mas ver aquelas pessoas, né, recebendo lá a sua primeira torneirada, né, Laudelino? Pessoas assim se aproveitando, aquilo foi uma felicidade muito grande. Um processo que é aparentemente simples, mas que houve a necessidade de se levar isso para a população, porque o custo de se levar água naquele lugar, ele ultrapassa talvez os custos normais de qualquer expansão de rede de água no município, por conta do que são bairros que foram criados por N situações, que acabaram ficando sem a infraestrutura necessária, porque no momento, se você tem poucas pessoas morando num lugar muito longe, o custo para você levar a infraestrutura para esses bairros, ele se torna quase que inviável. Então você tem outras prioridades que acabam ficando na frente. Mas essa decisão foi tomada por esse grupo de pessoas, que analisaram dessa forma. A minha rua é importante, mas a água para eles é mais importante. Então você vê que o tanto de pessoas não fez muita diferença. Teve um outro momento que eu achei muito legal, foi quando eles decidiram, por exemplo, pela compra de um equipamento que nós chamamos de patrulha do asfalto. Ou seja, decidiram que ao invés de asfaltar algumas ruas, se eu pegasse aqueles recursos, comprasse os equipamentos, a prefeitura teria condições de fazer mais ruas depois. Então, naquele momento, né, eu optei por não fazer a minha rua, mas para comprar um equipamento que pudesse fazer para mais pessoas. E com relação ao número, especificamente falando, é muito natural que as pessoas vinham de um processo, vamos dizer, uma ditadura que, se nós analisarmos 25 anos de democracia, nós ainda não temos uma democracia plena, ainda temos muitos resquícios dos tempos que as pessoas eram extremamente dependentes dos políticos. Né? À medida que eles vão descobrindo que os políticos estão lá por conta que eles os colocaram e que o poder está na mão deles, do povo, é que eles vão começar a participar mais. Então aí você tem uma curva interessante. No primeiro momento, o orçamento participativo ele passou a ser entendido como apenas mais um espaço onde as pessoas pudessem fazer suas reivindicações. O entendimento naquele momento é assim, ó, eu vou lá, eu vou reclamar e vou ser atendido. Então nós tivemos ali um número muito grande nos primeiros anos. Tivemos acho que mais de 80 plenárias, né, Laudelino? Se eu não estiver enganado. 78 plenárias. 78 plenárias, quer dizer, praticamente a metade dos bairros da cidade. Participação maciça. À medida que o tempo foi passando, nós tivemos uma queda. Mas essa queda se dá por dois motivos. Né? O mais simples, as pessoas às vezes participam esse ano, fazem as suas reivindicações, não podem ser atendidas naquele momento, acabam sim desestimulando e acabam não frequentando mais esse movimento. Por outro lado, o que acontece? Muitas das reivindicações, elas acabam sendo atendidas. E a partir do momento que a pessoa tem o seu problema resolvido, ele também não participa. Por quê? Já resolveu o meu problema, por que eu vou voltar lá na reunião? Mas aí está um erro. Esse processo, ele é dinâmico, ele é crescente. À medida que nós vamos resolvendo os problemas básicos, nós temos que nos preocupar com as questões maiores. Hoje a gente vê o povo reclamando do transporte público, as pessoas reclamando a questão da saúde, porque saúde não é só fazer posto de saúde, não é isso que resolve. Não é só contratar médico, não é só isso que resolve. É um processo, esse processo precisa ser discutido. E o orçamento participativo é um espaço propício para isso. Então, as pessoas que estão nos assistindo precisam entender que a participação no orçamento participativo é muito mais do que simplesmente ir lá e escrever, olha, eu quero que pavimente minha rua, eu quero que construa uma praça, eu quero que coloque equipamentos de esporte ou coisa parecida. Temos discussões importantes que vão afetar o nosso futuro. E é por isso que eu acho que o orçamento participativo ele está se qualificando. E as pessoas que estão participando estão tendo uma oportunidade muito, muito grande mesmo. Muito bem. E quem é o responsável pelo orçamento participativo dentro da cidade? Ou seja, quem é que define ali quanto que vai ser, digamos, parte do orçamento participativo? O responsável
pelo orçamento, pela implantação da metodologia, é o coordenador do orçamento participativo, mas a sua metodologia é o conselho, é o chamado COPAGE, Conselho do Orçamento Participativo. Quando a gente fala do quanto se decide, o quanto não, nós temos basicamente o seguinte: existe partes do orçamento para investimento, hoje está uma média de 6% a 7% do orçamento. E por que é importante? Não é o orçamento total do município, porque dentro da peça, dentro do orçamento total, nós temos receitas próprias, nós temos receitas vinculadas, nós temos recursos de transferências. Então, o que se discute de investimento é nas receitas próprias. E é o Conselho do Orçamento Participativo que define junto ali aquilo que restou para o investimento, aonde que será investido junto, através de uma metodologia construída e decidida por eles. Ok. Você está conferindo o programa Questão de Ordem aqui pela TV Câmara, que faz uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o tema de hoje, orçamento participativo. Voltamos já.